Boa noite. Boa noite. Solta a mulher do publicitário acusado de matar e esquartejar o zelador do prédio. Metroviários decidem agora à noite em assembleia se entram em greve amanhã. Milhares de sem-teto protestam por moradia e contra a Copa perto do Itaquerão. Fabricantes de bandeiras reclamam da concorrência dos produtos chineses. Unifesp realiza cirurgia inédita no paciente em país com lesão na medula. Em eleição polêmica, presidente da Síria é reeleito com 88% dos votos. Bolsa ginástica para idosos completa mais de 6 meses, mas ainda existem falhas. Foi solta hoje a mulher do publicitário que confessou o assassinato do zelador na zona norte da capital. Agora, a polícia vai analisar se a arma do publicitário foi usada em outro crime ocorrido no Rio de Janeiro em 2005. A advogada Ieda Martins conseguiu um habeas corpus e foi solta hoje de manhã, mas a polícia ainda investiga o envolvimento dela na ocultação do cadáver. Esta bota será periciada. Ieda usava o calçado quando ajudou o marido a carregar a mala, mas ela alega que não sabia que dentro estava o corpo do zelador Gesi Lopes de Souza, morto dentro do apartamento do casal. Outras fotos mostram que o apartamento é muito pequeno. A polícia não acredita que o publicitário Eduardo Martins tenha conseguido esconder o corpo por muito tempo. Hoje também foram divulgadas imagens da cena do esquartejamento em Praia Grande, litoral de São Paulo. Foi para lá que Eduardo levou o corpo de Gesi. Segundo a polícia, ele usou estes serrotes e usou gasolina armazenada em galões de água para queimar o corpo. Quando a polícia chegou na casa, o fogo ainda estava aceso. A repercussão do caso na mídia chamou a atenção de uma família no Rio de Janeiro. Uma mulher ligou esta semana aqui para a delegacia em São Paulo para dizer que o pai, que foi assassinado em 2005, tinha um relacionamento na época com Ieda. Em contato com os policiais do Rio de Janeiro, o delegado aqui de São Paulo descobriu que a arma usada no crime de 2005 tem o mesmo calibre da arma encontrada com Eduardo, suja de sangue, um revólver calibre 38. Agora, os policiais dos dois estados vão investigar se o casal tem envolvimento com esta morte. Eduardo continua preso e alega que a morte do zelador foi acidental. Segundo ele, os dois teriam brigado e Gesi bateu a cabeça. Ele pode ser chamado para participar da reconstituição do crime, que ainda não tem data para acontecer. A liberação do corpo do zelador Gesi Lopes para que seja enterrado ainda depende de um exame de DNA. De acordo com o advogado, a família ainda não definiu o local onde vai ocorrer o sepultamento. Pelo menos 7 grevistas da aviação Sambaíba, uma das empresas afetadas pela paralisação de ônibus em São Paulo há 2 semanas, foram demitidos por justa causa. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte, os funcionários demitidos foram os que lideraram o movimento grevista, depredaram ônibus e ameaçaram colegas que queriam trabalhar. Na ocasião da greve, há 2 semanas, 135 ônibus foram destruídos. Nos corredores da garagem da aviação Sambaíba, cartazes diziam que as demissões foram feitas a pedido do sindicato, que nega esta informação. Os demitidos recorreram ao Ministério do Trabalho para tentar negociar as dispensas. O comércio popular já está tomado de bandeiras do Brasil. Já as fábricas não têm muito o que comemorar. É a concorrência quase desleal com os produtos chineses. O acabamento é caprichado, o tecido de qualidade. Há 2 décadas que a confecção em São Paulo faz bandeiras de todos os países. A do Brasil em vários tamanhos. Há 1 ano, reforçou o estoque de material para faturar com a Copa. A expectativa era dobrar as vendas. Esperava, assim, contratar em torno de mais de 50% assim, de funcionários. Para atender a demanda da Copa. Para atender a demanda da Copa. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu. A culpa é da concorrência com o produto que vem da China e que abarrotou as lojas do comércio popular. Se eu pegar e começar a produzir a partir do zero um produto, quando eu terminar e finalizar esse produto, ele vai estar custando praticamente o dobro de um produto que vem
da China, de fora. Com a mão de obra, material e impostos, a bandeirinha para o carro custa R$1 na fábrica. Numa loja da 25 de março, a similar chinesa, mesmo depois de cruzar o planeta, sai por 70 centavos. São bandeiras brasileiras impressas em rolos e rolos de tecido. Se a qualidade não é grande coisa, para o consumidor o que vale é o preço. Um evento desse compensa, porque a gente vai estar torcendo para um mês, né? Depois, normalmente o brasileiro vai guardar isso e mais para frente só. Não vale a pena pagar caro. Não vale a pena pagar caro. Não tem problema, é importante que está escrito Brasil. Eu sou brasileira. Quase 30% das indústrias brasileiras enfrentam a concorrência dos produtos chineses. E quase metade já perdeu uma fatia do mercado interno, segundo a Confederação Nacional da Indústria. No setor de vestuário, um dos mais atingidos, do total de roupas que o Brasil importa, 60% vem da China. O reflexo direto aparece no emprego. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Têxtil de São Paulo, as fábricas de tecidos e roupas da capital empregam hoje cerca de 100 mil operários. Há 30 anos, eram 600 mil. Nós vemos recentemente, quase toda semana, não só a importação de produtos ilegais da China, pirata, como as fabricações de produtos piratas dentro do Brasil. Se não fizermos nada, governo, empresário e trabalhadores, a tendência ao setor é ir sumindo. E a prefeitura pretende construir 400 quilômetros de ciclovias na capital. As novas faixas acabariam com 40 mil vagas para carros em importantes vias da cidade. Parte das obras está sendo testada em um projeto piloto no centro da cidade, mas ainda não há um prazo de quando deve começar a construção das novas faixas. A previsão é que sejam concluídas no final de 2016, ao custo total de R$80 milhões. Algumas vias contempladas seriam a Avenida Paulista e as ruas Domingos de Moraes e Vergueiro. A prefeitura estima que de 30 a 40 mil vagas de estacionamento, incluindo as de Zona Azul, sejam suprimidas. Hoje, a cidade de São Paulo tem 63 quilômetros de ciclovias. Falha no metrô de São Paulo provoca superlotação em estações das linhas 1 azul e 3 vermelha. Durante a manhã de hoje, os trens que normalmente seguem em duas vias circularam por uma única via entre as estações Santana e Tiradentes da linha 1 azul. Segundo o metrô, o motivo foi uma manutenção preventiva na estação Tiradentes. Com isso, a circulação ficou mais lenta e o tempo de parada nas estações aumentou, tanto na linha 1 azul quanto na 3 vermelha. As plataformas das estações ficaram lotadas. Funcionários fecharam as catracas em algumas estações para limitar o acesso de passageiros e tentar conter a superlotação. Os metroviários negam que a lentidão tenha relação com uma possível greve da categoria. E uma reunião entre sindicato e metrô termina sem acordo. Com isso, a categoria decide agora à noite se vai haver greve. A repórter Fernanda Azevedo acompanha a Assembleia dos Metroviários e tem mais informações. Fernanda? Gabriel, a Assembleia já começou. A quadra aqui do Sindicato dos Metroviários, que fica na zona leste de São Paulo, está lotada. E daqui a poucos instantes eles devem decidir se vão manter a greve que já foi decretada para amanhã ou se suspendem a paralisação. Como você disse, houve hoje à tarde uma reunião entre representantes do metrô e do Sindicato dos Metroviários no Tribunal Regional do Trabalho, mas essa reunião acabou sem acordo. O metrô continua oferecendo o mesmo índice de 8,7% de reajuste. Os metroviários dizem que querem um índice de pelo menos 10%, mas eles querem 16,5% de reajuste. Ainda é necessário votar em Assembleia a permanência desta greve que foi decretada, mas há um ânimo muito grande para essa paralisação por aqui, viu? Eles levantam cartazes e gritam greve a todo instante, mas só após a votação é que poderemos dizer com certeza se amanhã as linhas do metrô estarão fechadas para a população. Então voltamos a qualquer momento com esse resultado. Voltamos agora ao estúdio. Muito obrigada, Fernando.
Uma cirurgia inédita no Brasil traz esperança para pacientes que perderam movimentos e funções do corpo por causa de lesões na medula. Médicos da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, apresentaram hoje a técnica que consiste na implantação de eletrodos na região abdominal. A cirurgia trouxe resultados expressivos na estimulação de nervos e há pacientes no país que já estão reaprendendo a andar. O procedimento chegará em breve a hospitais e centros especializados e depois poderá ser incluído no Sistema Único de Saúde, o SUS. Uma técnica trazida da Suíça pelo ginecologista Nucélio Lemos consiste na implantação de neuromoduladores na região abdominal por meio de videolaparoscopia, uma cirurgia menos invasiva do que o implante de eletrodos na coluna, prática comum na neurocirurgia e na ortopedia. Com 6 pequenas incisões abdominais, 4 eletrodos implantados estimulam 6 nervos responsáveis pelas funções urinária e intestinal e pelo movimento de membros inferiores, desde que os nervos estejam intactos. Se você tem uma via maximamente invasiva, que é abrir a coluna, corta osso, corta nervo, trança eletrodo por dentro da meninge e você consegue fazer a mesma coisa por uma via minimamente invasiva, que é a laparoscopia, o próximo passo é transformar isso, que era um procedimento de resgate, num procedimento de primeira escolha. Antes de chegar ao Brasil, a cirurgia tinha sido realizada apenas na Suíça, na Áustria, na Alemanha e na França, com cerca de 100 pacientes. Aqui no Brasil, no Hospital São Paulo, foram 4 procedimentos. O primeiro em setembro de 2012 e o segundo com o Francisco, em dezembro do ano passado. O estudante de medicina de 25 anos sofreu uma lesão grave na coluna cervical esquiando na neve há 5 anos. Ficou tetraplégico e sofria com constantes espasmos musculares e disfunção urinária. Na primeira semana eu já tive resultados. O clonus, que é aquele movimento repetitivo bem rápido, já não tem praticamente nada. Um outro ganho impressionante que eu tive foi com relação à recuperação da minha continência urinária. Para a surpresa dos médicos, além do tronco e dos quadris, Francisco também conseguiu recuperar o movimento dos braços. E na última quinta-feira, 5 meses depois da cirurgia, comemorou o primeiro passo fora da piscina. O equilíbrio de tronco e o controle de tronco, a força muscular, que isso me ajuda, está muito mais fácil para eu me vestir, para eu entrar no carro, para eu dirigir. Falando parece pouco talvez, mas no dia a dia isso faz uma diferença enorme, assim. A cirurgia dura de 4 a 8 horas e tem custo entre 250 e 300 mil reais. A reabilitação é feita com fisioterapia intensiva, um gasto médio de 5 mil reais por mês. Este ano, a Agência Nacional de Saúde incluiu a cirurgia nos procedimentos cobertos por planos de saúde. Comissão de Direitos Humanos do Senado aprova projeto que pune agressões contra crianças. De acordo com o texto, os pais ou responsáveis ficam proibidos de baterem em menores de idade. Mas o projeto não deixa clara a punição para quem descumprir a chamada lei da palmada. Diz apenas que o agressor deve ser encaminhado a cursos de orientação e a tratamento psicológico ou psiquiátrico, além de receber advertência. Os senadores ainda devem votar o texto em plenário. Jardins verticais ou suspensos estão ganhando cada vez mais espaço em São Paulo. A nova onda verde garante economia de água no sistema de irrigação em até 60% e consegue reduzir em até 18 graus a temperatura da laje, o que garante conforto térmico, inclusive no prédio. Um jardim bem cuidado com 130 árvores nativas da cidade de São Paulo e que chegarão a 4 metros de altura. Uma área de campo de cerrado com espécies em extinção, tudo num espaço de 700 metros quadrados. Mas este não é um jardim comum. Veja onde ele está sendo cultivado. No 3º andar do edifício Gazeta, sede da Fundação Casper Libero. O primeiro terraço sustentável da Avenida Paulista. Um projeto paisagístico que mostra uma nova tendência, muito comum na Alemanha,
e que está ganhando espaço no Brasil, a dos telhados verdes. Eles trazem para cima dos prédios ou para cima da construção aquela vegetação que existia ali 200, 300 anos atrás, que é a Mata Atlântica e o Cerrado. Quem passa pela marginal do Rio Pinheiros, perto de Santo Amaro, na Zona Sul, logo se depara com esta ponte. E olhando com um pouco mais de atenção, vemos mais um jardim suspenso. A ponte liga o bairro do Socorro à estação Santo Amaro da CPTM e foi construída por uma empresa para facilitar a passagem dos funcionários, que antes precisavam dar uma grande volta para chegar ao trabalho. Ajudou tanto a travessia quanto a paisagem, um pouco a visão melhorou. Um investimento de 5 milhões de reais. A estrutura, que fica a 2,5 metros de altura em relação à água do rio, se move para a passagem das embarcações. Essas imagens são de dezembro do ano passado, quando a ponte foi inaugurada e o jardim começava a tomar forma. A ideia de se criar um jardim suspenso aqui em cima da ponte foi o de resgatar um pouco como era a região antigamente, antes do desmatamento. Tanto que aqui no jardim foram usadas plantas e árvores da Mata Atlântica. Ele vai servir de abrigo para a avifauna, se ele for nativo, e aí a gente vai ter mais pássaros que combatem pragas como baratas e cupins, por exemplo. Ele vai reciclar o ar, filtrar esse ar, enfim, é uma série de benefícios que melhora a qualidade de vida e a saúde das pessoas. Frio, muito frio. Essa é a sensação do paulistano. Na madrugada, a capital registrou um novo recorde de frio, 9,6 graus. Amanhã a cidade ainda amanhece gelada, mas o dia deve ficar ensolarado e até esquenta um pouquinho, viu? Na sexta-feira, uma frente fria promete trazer chuvas para a capital paulista. Vamos aos detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Atenção para o risco de temporais amanhã no sul do Brasil. Uma frente fria avança e favorece a formação de nuvens carregadas sobre toda essa área escura entre o Rio Grande do Sul, Paraná e se estende até o sul e oeste do Mato Grosso do Sul. Nesses lugares, a quinta-feira será de tempo fechado, com chuva a qualquer hora. No litoral nordestino, chuva só para refrescar o calor de cerca de 31 graus em Fortaleza e também em Maceió. No norte, chove por causa do tempo abafado, máxima de 32 em Belém. No sul do Brasil, não faz mais que 20 graus na capital gaúcha. Aqui em São Paulo, as temperaturas sobem um pouquinho, o frio da madrugada diminui, mas áreas de instabilidades associadas ao avanço da frente fria que está no sul do país contribuem para o aumento da nebulosidade, principalmente no sul e no oeste do estado. Em Presidente Prudente, por exemplo, pode chover já pela manhã, mas a máxima atinge os 27 graus. Já em Bauru, o sol aparece, mas a chuva pode vir acompanhada de raios. A máxima também fica em torno dos 27 graus. Já na Grande São Paulo, no litoral norte e na Baixada Santista, além das demais áreas do interior, o sol ainda predomina e não chove. Faz calor de 29 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Aqui na capital, mínima de 12, máxima de 25 graus. Na sexta, a chuva começa a atingir a Grande São Paulo e a máxima chega aos 26 graus. E no sábado, a máxima se mantém, mas a expectativa é de chuva só pela manhã. À tarde e à noite, tempo firme. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Presidente Dilma Rousseff faz o primeiro posicionamento sobre aborto desde o início do seu mandato. Dilma defendeu a interrupção da gestação por motivos médicos e legais e a realização do procedimento em todas as unidades do Sistema Único de Saúde, o SUS. A presidente chegou a citar uma lei sancionada em agosto do ano passado que passou a garantir atendimento médico imediato e obrigatório a mulheres vítimas de violência sexual em todos os hospitais do SUS. Pré-candidato à presidência pelo PSDB, senador Aécio Neves, amplia seu leque de alianças. Ele recebeu hoje o apoio do PMN, PTdoB, PTC e PTN. Os 4 partidos contam com um total de apenas 6 deputados federais, sendo 3 do PMN e 3 do PTdoB.
Juntos não devem chegar a 1 minuto na propaganda eleitoral do candidato pela rádio e televisão. Aécio já contava com o apoio do Solidariedade e deve ganhar o reforço do DEM, tradicional aliado do PSDB. E as direções do PSOL e do PSTU formalizaram uma aliança para a corrida ao governo paulista. A coalizão nomeada de Frente de Esquerda terá como pré-candidato ao governo do estado o historiador e professor da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Segundo os partidos, a aliança será uma alternativa de esquerda em São Paulo contra PT e PSDB. As convenções estaduais dos dois partidos que oficializarão a candidatura de Maringoni estão marcadas para o dia 14 deste mês e acontecerão aqui na capital paulista. E ainda falando da eleição para o governo do estado de São Paulo, o pré-candidato do PMDB ao Palácio dos Bandeirantes, Paulo Scaff, selou uma aliança com o PDT e definiu que seu candidato a vice será o advogado José Roberto Batóquio, ex-presidente da OAB. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o anúncio da chapa será feito amanhã em um evento aqui na capital paulista. Paulo Scaff está licenciado da presidência da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Câmara dos Deputados conclui votação do Plano Nacional de Educação. O texto aprovado prevê investimento de 10% do PIB no setor. O projeto de lei estabelece ainda metas e estratégias para o setor em 10 anos. O texto segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Em nota divulgada pelo MEC, o ministro da Educação, Henrique Paim, afirmou que a aprovação do PNE representa um grande avanço na educação brasileira, que vai balizar a melhoria do acesso e da qualidade nos próximos anos. O programa do governo do estado permite que idosos acima de 60 anos recebam uma bolsa para praticar exercícios físicos em academias de ginástica. A ação existe desde novembro do ano passado, mas algumas pessoas cadastradas ainda não receberam benefício. Em 1 ano e meio de exercícios, José perdeu 15 quilos. A vida melhorou, as dores pelo corpo foram embora. Tinha muito cansaço, né? Aí, depois da academia melhorou muito, agora estou muito bem. Há 3 meses está nesta academia e faz parte do programa para idosos. Mesma situação de Nice. É muito caro, né? Aí quando eu vi, passei aqui, falou que era 65, aí eu fiz a inscrição. As academias em que eles se exercitam no centro da cidade estão cadastradas no programa Vida Ativa, do governo do estado. As academias inscritas e autorizadas recebem R$ 57 por mês por aluno matriculado. Para receber o benefício, entre outras coisas, o aluno tem que ter pelo menos 60 anos de idade. Não pode ter renda familiar mensal maior que 3 salários mínimos, ou seja, quase R$ 2.200. E não pode ser dono de bens no valor acima de R$ 96.850. Nesta academia, na Vila Alpina, zona leste de São Paulo, 50% dos clientes são pessoas de terceira idade, segundo o dono. Mas elas ainda não podem contar com o benefício porque os cartões do programa ainda não chegaram. O dono ainda não sabe o motivo do atraso dos cartões individuais para os alunos da terceira idade. Neles, os valores enviados pelo governo são debitados pela academia. Eu vou ter que fazer uma reunião só com eles, para ver qual é o melhor horário da hidroginástica, de manhã ou à tarde, que é uma aula de hidro, uma de musculação e outra de alongamento, né? O grupo que faz hidroginástica aguarda ansioso para que o valor chegue logo. É muito importante, principalmente para as pessoas idosas que não podem pagar e precisam, que é mais idosos que precisam fazer a hidroginástica, a natação. Isso é muito importante. De acordo com a Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, os alunos da academia mostrada na reportagem devem receber os cartões do programa até o fim desta semana. Carreata de entidades ligadas à Polícia Militar fecha a pista da Radial Leste no sentido bairro. O trânsito ficou ainda mais complicado porque outra manifestação já acontecia na região. Cerca de 2.000 pessoas realizaram o ato acompanhadas por 15 ônibus, 3 micro-ônibus, uma van e um carro de som. O grupo reivindica reajuste salarial e seguiu em direção à Arena Corinthians. Por causa do bloqueio, os motoristas chegaram a enfrentar 8 quilômetros de filas na Radial Leste. O trânsito ficou ainda mais complicado quando o grupo encontrou manifestantes do MTST na região da Vila Matilde. Eles pedem moradia e criticam os gastos com a Copa. E agora as notícias do esporte.
Venda de ingressos para a Copa é marcada por confusão. Centenas de torcedores viraram a noite em frente ao ginásio do Ibirapuera, central de ingressos na capital paulista, na esperança de conseguirem entradas para partidas da competição. Pela manhã, quando as bilheterias foram abertas, a desorganização gerou uma grande confusão. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni e Felipe Meirelles, que estarão com a nossa equipe na cobertura do Mundial de Futebol. Muita confusão aqui no ginásio de Ibirapuera na retirada e venda dos ingressos do Mundial. Padrão FIFA ou padrão FIFA/Brasil? Cheguei aqui, eram 5h20 da manhã. Tá com esperança de retirar ingresso? Nenhuma. Fiz o meu agendamento para as 9 horas nesse horário. Já são 9h10, está essa confusão aqui. Um evento dessa magnitude, paga-se o preço que é cobrado. Para chegar aqui e ter essa desorganização toda, não tem como. O padrão FIFA é o seguinte, é só lá na Europa, porque no Brasil o padrão é feio mesmo. Uma vergonha. Já acabou, São Paulo e Rio não tem mais ingresso, entendeu? Aí chega lá na frente, lá os caras falam que tem uma lista, não passaram na fila a lista, entendeu? Agora não tem mais ingresso. A esperança já tá acabando, pra falar a verdade. Todo mundo lá pra fora. Lá fora a gente organiza pela lista. Vocês esperavam esse tumulto, soldado? Eu nem sabia que ia ter isso aqui, meu. Veio lá da Zona Leste, lá até aqui, temos esperança ainda. A gente quer ver algum jogo, né? Qualquer um. Coreia e Bélgica, a gente vai. Mas é Coreia, ó. No meio da manhã, ao menos as pessoas com prioridades conseguem algum ingresso. Peguei o ingresso, mas não é o que eu queria. É de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Qual é o jogo? Qual jogo? É Bélgica e Argélia. Olha, a venda de ingressos no Rio de Janeiro também foi marcada por confusão. No Rio de Janeiro, as vendas dos ingressos aconteceram na sede social do Botafogo. A fila começou a se formar no local de madrugada. Além da frustração da espera, os torcedores também reclamaram da falta de organização. Muitos decidiram arrumar a fila e passaram a colocar os nomes em uma lista e a distribuir senhas entre si. Eu acho assim um tanto frustrante assim, estar na fila, estar esperando também para comprar ingresso como todo mundo e nós mesmos temos que nos organizar para fazer as vendas, que deveria ser de responsabilidade do evento. Outros que não conseguiram comprar pela internet também foram para os postos de venda e reclamaram da organização. Eu fiquei desde 10h30 na fila de espera virtual no site de ingressos da FIFA. Infelizmente não consegui comprar a final. E lamento que todas essas pessoas que estão aqui ávidas vão ficar em vão se realmente não houver uma informação, porque não tem mais ingresso disponível para compra para o Maracanã. E a FIFA divulgou hoje um código de conduta no estádio para ser seguido durante a Copa do Mundo no Brasil, que começa a ser disputada no próximo dia 12. A entidade máxima do futebol definiu que itens como computadores pessoais, tablets, garrafas, instrumentos musicais, grandes quantidades de papel e raios laser estão proibidos nas arenas. Objetos que não possam ser guardados embaixo dos assentos também estão vetados. Só serão permitidas as bandeiras que tenham no máximo 2 metros por 1,5 e os mastros devem ser flexíveis. O Código de Conduta ainda alerta sobre como o torcedor deve se comportar nos estádios. E agora vamos falar de seleção brasileira. Depois do amistoso com o Panamá, alguns jogadores fizeram treino leve com bola e outros 7 jogadores fizeram exercícios na piscina. Pela manhã, barreira na academia, ao lado do cardiologista da CBF. Prevenção é tudo. Ao ar livre, Felipão e a sombra dele caminham pelas instalações da Granja Comari. Scolari e Murtosa. Murtosa e Scolari, inseparáveis. Separados estiveram os jogadores à tarde. Os 7 que mais se desgastaram no amistoso de ontem fizeram regeneração muscular numa piscina. No entanto, 13 atletas de linha, inclusive Thiago Silva, Paulinho e Fernandinho, poupados do jogo diante do Panamá, foram para o campo 2, além dos 3 goleiros. Trabalho com bola. Todo o elenco está à disposição do professor Luiz Felipe para a última partida preparatória, sexta, frente à Sérvia no Morumbi, antes da estreia na Copa.
Felipão vai escalar força máxima e pretende repetir a dose. Repetir esse time no dia 12, duelo contra a Croácia, no Itaquerão, na abertura do Mundial 2014. Força máxima mesmo, em todos os sentidos. E o volante Fernandinho e o zagueiro Thiago Silva deram entrevista coletiva e falaram da expectativa para a estreia na Copa e a importância de Neymar para o time. Eu acho que das vezes que o Brasil foi campeão do mundo, sempre teve um principal jogador, né? Um jogador de mais destaque. Eu acho que esse ano é super importante ter o Neymar como esse jogador de destaque, o principal jogador da equipe. Porque a base que o Brasil tem é muito boa. O Brasil tem um padrão de jogo muito bom, um padrão de jogo definido. Tem uma base que dá um suporte para o Neymar muito bom. E eu acho que isso daí vai fazer com que ele cresça muito durante a competição. E sem dúvida nenhuma vai ser um jogador que vai decidir muitos jogos para o Brasil nessa Copa. É possível marcar o Neymar? É difícil. É possível, mas é muito complicado. Sobretudo quando ele pega a velocidade com a bola no pé, e aí os dribles dele é muito curto, de repente que você acha que ele vai dar um drible curto, ele dá um longo, dá um tapa na frente, e é muito complicado de você marcar um jogador rápido, habilidoso e inteligente, né? E o Neymar com certeza tem todas essas características. Até no treino coletivo, se eu não me engano o último, ele passou por mim, eu fiz a falta, e aí ele gritou, né? Aí gritou um torcedor lá de fora: calma, Thiago, calma, deixa ele. Eu ia responder o torcedor, mas fiquei tranquilo. Mas é complicado porque é muita inteligência. E ontem no jogo eu vi um cara muito solto, com muita confiança, apesar de não estar jogando os últimos jogos do Campeonato Espanhol, de não ter jogado. Parece que ele não estava parado, parece que ele já estava jogando. Até o próprio Felipão citou: vamos deixar o Neymar jogar para ele pegar um pouquinho mais de confiança, já que ele não está jogando. Mas não parece que ele estava parado, parece que ele estava jogando sim. Produção industrial recua 0,3% em abril. Os dados são do IBGE. As quedas partiram dos ramos de metalurgia e vestuário. Se comparado com abril de 2013, o setor teve queda de 5,8%, a maior desde 2009. Nos 4 primeiros meses do ano, o setor acumula baixa de 1,2%. Em 12 meses, a alta acumulada é de 0,8%. O governo zerou o imposto sobre operações financeiras para empréstimos tomados por empresas e bancos no exterior. De acordo com o Ministério da Fazenda, a medida pretende facilitar a captação de recursos no mercado externo, diminuindo o custo e ampliando a oferta de fundos. Antes, a empresa que buscasse dinheiro fora do Brasil não pagava IOF para empréstimos com prazo mínimo de 360 dias. A partir de agora, esse prazo mínimo foi reduzido para 180 dias. No caso de operações inferiores a este prazo, a alíquota de IOF continua em 6%. Com a alteração nas regras, o Ministério estima deixar de arrecadar mais de 10 milhões de reais neste ano. Agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O crédito está encolhendo nos bancos privados. O total de dinheiro emprestado é agora menor do que na mesma época do ano passado. Como o total dos salários também está parando de crescer, fica difícil de haver aumento de consumo, é óbvio. O consumo, por sua vez, cresce cada vez mais devagar. Por esse motivo, fábricas de carros, de eletrodomésticos e de produtos eletrônicos estão dando férias coletivas e tomando outras medidas de redução da produção e de corte de custos. Na prática, essas empresas estão meio que avisando: estamos à beira de começar a demitir pessoal, talvez depois da Copa. E isso não quer dizer que vai haver uma explosão do desemprego no conjunto da economia. Mas, pelo menos, vai pegar muito mal para o governo que apareçam notícias de demissão em empresa grande logo no início da campanha eleitoral. Por esse motivo, o governo começa a matutar o que pode fazer, pelo menos para adiar essas demissões para depois da eleição. Não dá para fazer grande coisa. O que o governo estuda é dar uma espécie de remédio para a febre. A doença mesmo não está sendo tratada, nem vai ser tão cedo. Hoje, por exemplo, o governo baixou uma medida pequena nessa direção. Reduziu o imposto para bancos e empresas que pegam dinheiro emprestado no exterior. Assim, bancos, em especial os bancos menores, em tese teriam condições de emprestar mais dinheiro a custo menor. Outra medida em estudo é liberar mais dinheiro para os bancos financiarem a compra de carros.
Parte do dinheiro depositado nos bancos deve ser deixado parado no Banco Central para evitar excesso de crédito na economia. O governo talvez libere parte desse dinheiro se o crédito for para a compra de carros. Infelizmente, dados os excessos dos últimos anos, nós temos de passar por um período de contenção de consumo de vacas magras. Quanto mais cedo e mais rápido, melhor. Como tomar um remédio amargo. O que o governo quer fazer é apenas dourar a pílula, colocar açúcar no xarope, pelo menos até a eleição. Boa noite. Ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do PSD, é condenado por improbidade administrativa. O juiz Evandro Carlos de Oliveira, da 7ª Vara da Fazenda Pública, aplicou a Kassab uma multa equivalente a 30 vezes a remuneração mensal dele recebida enquanto prefeito em 2006. Na ocasião, Kassab recebeu ordem para o pagamento de 240 milhões de reais em precatórios alimentares. O ex-prefeito também teve os direitos políticos suspensos por 3 anos e não vai poder fechar contratos com o poder público pelo mesmo prazo. Ainda cabe recurso da decisão. Procurado, Gilberto Kassab, que é pré-candidato do PSD ao governo do estado, ainda não se manifestou. Em viagem pela Europa, Barack Obama faz reunião com o presidente eleito da Ucrânia, Petro Poroshenko. No encontro em Varsóvia, na Polônia, o presidente americano mostrou seu apoio a Poroshenko e afirmou que o governo dos Estados Unidos está completamente comprometido com o futuro da Ucrânia. Obama também anunciou que seu país vai aumentar a ajuda de material militar não letal à capital ucraniana, Kiev. Poroshenko, que falou em inglês, agradeceu ao presidente americano pelo apoio constante, de uma importância crucial. Segundo o relatório divulgado hoje por um grupo de direitos humanos russo, os confrontos na Ucrânia já mataram 300 pessoas e feriram outras 500. Após a reunião, Obama seguiu viagem para Bruxelas, capital da Bélgica. Lá, o presidente irá participar de uma cúpula do G7 para discutir a crise na Ucrânia e as relações com a Rússia. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Com a aproximação das convenções partidárias, fica cada dia mais intensa a corrida pela formalização de apoios e alianças entre os partidos. E nós recebemos hoje a deputada estadual do PCdoB, Leci Brandão, política de destaque na luta contra o racismo no Brasil e cantora de sucesso. Leci, muito obrigada. Deputada, eu agradeço muito sua presença hoje no Jornal da Gazeta. E eu gostaria de começar sobre as parcerias. Como eu falei, né, elas vão se definindo à medida que as convenções estão se aproximando. E lá na Assembleia Legislativa, bem recentemente, o presidente nacional do PP, Paulo Maluf, anunciou a parceria e o apoio com a Padilha e a Dilma, numa aliança com o PT. O PCdoB havia já anunciado essa parceria com Dilma e Padilha. Exatamente. Eu quero saber se a deputada se sente confortável com a parceria, assim, com parlamentar, com partido, que tão díspare, tão diferente do seu partido e da sua forma de pensar e atuar. Olha, veja bem, Maria Lídia, eu sou a mais novata do PCdoB, né? Porque eu nunca pertenci a partido algum e, de repente, eu recebi esse convite em 2010, aceitei, me sinto confortável no PCdoB, que, ao fim de contas, é um partido que ele não é nem pior nem melhor que os outros. A diferença dele é que ele é o partido do socialismo. E como eu, durante toda a minha vida, lutei, né, pelas questões sociais, pelos menos favorecidos, eu me sinto confortável. Agora, existem definições que são feitas pelos dirigentes, né, os maiores, e a gente nem sempre é consultada. A gente vê o resultado e a política é uma coisa muito complexa, né? A política hoje tem tanta diversidade de todo tipo, que fica até complicado para você explicar, né? Sim. Eu estou com a impressão que a senhora não fica muito confortável, mas tem que obedecer, é mais ou menos isso? A gente obedece, né? Porque, infelizmente, alguns caminhos da política não são caminhos tão retos. Existem caminhos sinuosos e a gente tenta sempre fazer uma reflexão. Nós estamos vendo nessa campanha eleitoral 2014 que os brasileiros querem mudança.
tanto que todos os candidatos à presidência da República, a presidente da República, inclusive, se apresentam como agente de mudança, o candidato da mudança. Outro dia achei muito curioso no Roda Viva que o candidato Aécio Neves fez até uma brincadeira, que Dilma, quando diz que é candidata da mudança também, quando o PT divulga isso, está reconhecendo que o PT errou no governo e precisa mudar. Quer dizer, existe aí um aproveitamento político. Mas o que eu quero saber é o seguinte, para o eleitor, tem algum candidato, no seu entender, que está realmente já convencendo que pode mudar e vai mudar alguma coisa? Eu acho que mudanças aconteceram, né? Principalmente para a população menos favorecida, né? Para os negros, para as cotas, as pessoas podem ter um maior poder de compra. Avanços aconteceram. E por que o brasileiro quer mais mudança? E o que explica isso? Eu acho que a mudança que ele quer é que não haja tantas coisas ruins, né, dentro do cenário da política, né, dentro desse caldeirão de Congresso, onde as pessoas às vezes cometem, né, atos que não são compatíveis com um bom parlamentar. Eu acho que essas coisas realmente complicam a cabeça do povo. Eu também fico insatisfeita quando acontecem algumas coisas dentro do parlamento, mas qual é a minha parte? Eu estou cumprindo a minha missão, eu fui para lá porque o povo me colocou lá, né? E o meu dever é atender o que a população reivindica e seguir. Eu nunca deixo de ler o folder da campanha. Todas as coisas que eu prometi para os meus segmentos, eu procuro fazer de forma absolutamente, sabe, sincera. E eu sou muito aguerrida, inclusive, nesse aspecto. Eu recebi aqui a sua prestação de contas. Tá muito interessante. Esse seu trabalho. Leci Brandão, a cara do povo. Leci, deputada. Pode me chamar de Leci, que eu vou ficar feliz também. Mas deputada Leci, a sua luta contra o racismo tem um grande destaque. Fez parte, inclusive, participa do Conselho Nacional, participou do Conselho. E é uma luta persistente e permanente. Nos 40 anos de carreira sempre foi assim. Sempre foi assim. Está temerosa que na Copa nós tenhamos manifestações racistas como aquelas que nós já vimos, que o jogador Daniel Alves sofreu jogar banana? Houve depois aquela campanha sobre Somos Todos Macacos, que eu vi que a deputada foi contra, claro, não gostou, entendeu até como oportunismo, né? Tudo isso. Mas está temerosa que possa acontecer isso? Eu acredito que não, porque eu acho que o povo já começou a tomar aqui um antídoto para poder resolver essa questão. Eu acho que todo mundo já se colocou de forma muito objetiva, muito plena. Os movimentos, as entidades, né, sociais e pertencentes ao movimento negro, ao negro, toda essa gente está absolutamente de plantão para olhar, sabe, para poder monitorar. Eu não acredito que vá haver racismo, não. Aqui no Brasil, eu acredito que não. Porque nós temos hoje uma secretaria, né, que tem status de ministério, que é a Secretaria da Igualdade Racial, e nós temos as nossas entidades, que são várias aqui em São Paulo, que estão atuantes nisso aí, monitorando todas essas atitudes. Tomara que não tenha, né? Eu, pelo menos, na tribuna, sempre uso quando acontece qualquer coisa nesse sentido. Mas, deputada, como é que vê os ataques ao presidente do Supremo, Joaquim Barbosa? Quando ele anunciou a aposentadoria dele, me impressionou a manifestação de euforia de algumas pessoas, e isso a gente acompanhou através do noticiário. Teve gente que falou até já vai tarde. Isso é manifestação racista ou é uma manifestação de satisfação dele sair de lá porque ele colocou na cadeia lideranças políticas que antes eram consideradas intocáveis? Eu acho que existem dois aspectos, né? É claro que aqui, quando alguma pessoa da cor negra, né, ocupa um cargo de destaque nesse país, primeiro que já é um espanto. Primeiro-ministro, primeira deputada, segunda deputada, é sempre assim. Agora, acredito que as pessoas que não tenham culpa não podem ficar insatisfeitas quando são julgadas, né, e que são penalizadas. Me perguntaram também, na época de que aconteceu essa coisa de mensalão, eu disse, olha, quem não tem culpa pode ficar tranquilo. Agora, quem realmente, sabe, incorreu em algum erro, tem que seguir a justiça. A justiça está aí para condenar ou para absolver, enfim.
Eu, pelo menos, fico muito tranquila quando acontece qualquer matéria em relação à questão de corrupção, enfim e tal. Eu fico tranquila, sabe por quê? Porque eu não tenho nenhuma intenção de poder me locupletar, sabe, com dinheiro público, não tenho nenhuma intenção de fazer coisas que possam me favorecer e eu não poder depois olhar para a cara da minha mãe. Então, eu quero sempre olhar de frente para a minha mãe. Por isso que eu procuro andar de forma absolutamente correta. Até como parlamentar, Maria Lídia, eu sou a segunda mulher negra a entrar na Assembleia Legislativa de São Paulo. E o que é mais difícil? Conseguir o sucesso profissional como a deputada conseguiu, como artista, como cantora, ou conseguir se afirmar como parlamentar, mulher e negra na Assembleia, no Parlamento brasileiro? Eu acho que na minha carreira eu já prestei um grande serviço ao país, porque eu procurei fazer sempre músicas. Eu acho que através da arte você pode ter um instrumento para poder ajudar as pessoas, inclusive conscientizar politicamente. E na condição de parlamentar, até agora, graças a Deus, as pessoas têm me incentivado. Vários deputados, inclusive de partidos que não são da minha linha, eles têm, assim, avaliado a minha estreia, né? Porque eu nunca fui parlamentar antes. E é candidata? Sou candidata à reeleição, porque as pessoas estão querendo. Estadual? Estadual, claro. Eu tenho que ficar aqui em São Paulo, afinal, foi São Paulo que me abriu as portas, né? Que me adotou, que acreditou na minha história. Eu fui eleita, Maria Lídia, pela minha história, não foi porque estava fazendo sucesso. Agradeço muito a sua entrevista. Uma boa noite. Obrigada, querida. Que Deus te proteja. Estela. E voltamos a falar com a repórter Fernanda Azevedo, que acompanha a Assembleia dos Metroviários e tem outras informações. Fernanda. Estela, os metroviários acabaram de decidir pela greve. Então, amanhã, o metrô, a linha 1, 2, 3 e 5 do metrô aqui de São Paulo estarão paralisadas pelos metroviários que não aceitaram a proposta do governo de São Paulo de 8,7% de reajuste. Eles querem discutir pelo menos 10%, o índice desejado é 16,5% de reajuste. Lembrando que a linha 4, amarela, não paralisa porque ela é administrada por um consórcio privado e, portanto, os funcionários da linha amarela não estão aderindo a essa greve. Repetindo, então, greve do metrô de São Paulo, linha 1, 2, 3 e 5, e foi decretada agora há pouco aqui no Sindicato dos Metroviários de São Paulo. O metrô de São Paulo transporta 4 milhões de pessoas todos os dias. Voltamos ao estúdio. Obrigado mais uma vez, Fernanda. Na Síria, Bashar al-Assad é reeleito presidente do país. Este será o terceiro mandato do líder sírio, que está há 14 anos no poder e vai acumular mais 7 anos. Apesar dos violentos protestos contra o governo de Assad, ele recebeu 88,7% dos votos. Não houve eleição nas áreas controladas por rebeldes. Os opositores de Assad declararam a disputa uma farsa. No entanto, observadores internacionais foram convidados para acompanhar o pleito e afirmaram que o processo foi livre, limpo e transparente. A eleição foi a primeira em décadas a ter mais de um candidato à presidência. China relembra os 25 anos do massacre na Praça da Paz Celestial. Milhares de pessoas se reuniram no Parque Vitória, em Hong Kong, para acender velas e homenagear as vítimas do massacre. Hoje, o ministro das Relações Exteriores da China disse que rejeita todas as críticas internacionais contra a repressão na Praça da Paz Celestial, em Pequim. O massacre ocorreu no dia 4 de junho de 1989. A data nunca foi lembrada oficialmente no país. O governo chinês também nunca revelou o número real de mortos. A cena de um rapaz enfrentando uma fileira de tanques sozinho ficou famosa. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Na época, os jovens passaram semanas protestando e lutavam por democracia e pediam reformas políticas e sociais no país. Na Irlanda, quase 800 ossadas de bebês são descobertas em convento. Os esqueletos dos recém-nascidos foram encontrados em um buraco de cimento ao lado de um antigo convento católico que abrigou jovens mães solteiras entre 1925 e 1961. Segundo informações, os bebês teriam sido enterrados de maneira secreta pelas freiras. As mortes têm causas incertas.
Talibãs divulgam vídeo de libertação de sargento americano. Na imagem, Boi Bergdahl, que foi entregue aos Estados Unidos após uma troca com 5 membros talibãs, aparece vestindo uma longa túnica tradicional afegã ao lado de vários homens de turbante. Após a libertação, o sargento, que viveu como refém por 5 anos, foi internado em um hospital da Alemanha e passa bem. No primeiro discurso, o futuro rei da Espanha, Felipe VI, promete se dedicar com todas as forças para servir ao país. Na segunda-feira, o pai, rei Juan Carlos I, abdicou do trono na tentativa de salvar a imagem da monarquia espanhola. A previsão é de que Felipe assuma depois do dia 18. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Solta a mulher do publicitário acusado de matar e esquartejar o zelador do prédio. Metrô de São Paulo terá greve amanhã. Milhares de sem-teto protestam por moradia contra a Copa perto do Itaquerão. Fabricantes de bandeiras reclamam da concorrência dos produtos chineses. Unifesp realiza cirurgia inédita no país em pacientes com lesão na medula. Em eleição polêmica, o presidente da Síria é reeleito com 88% dos votos. Bolsa ginástica para idosos completa mais de 6 meses, mas ainda existem falhas. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma ótima noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Hoje, 10h30 da noite, tire suas dúvidas sobre vacinação no Todo Seu.